Lucas, eu quero que você abra a palavra comigo, que está, na verdade, quero ler com você um texto da palavra de Deus, João, capítulo 1, verso 9 ao 13. Glória a Deus. Glória a Deus. João 1, do 9 ao 13. Nós vamos ler alguns textos. João capítulo 1, do 9 ao 13. Eu quero falar da família de Jesus, mas deixa eu ler esse texto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João 1, verso 9 até o 13. Diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você pode fechar os teus olhos comigo um minuto? Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo seu amor incondicional. Muito obrigado pela sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, eu queria começar essa noite fazendo uma pergunta para você. Você acha que a família de Jesus ainda existe? Quantos acham? Amém. Eu também. Por isso nós estamos aqui, nós somos a família dele. Porque a Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E isso é maravilhoso, porque nós nos tornamos família de Deus. Mas é imprescindível nós atentarmos para o início de tudo isso. A palavra nos fala sobre uma cidade tão simples, um povo tão simples, que Deus decidiu se revelar naquele lugar, para que ali se estabelecesse uma família, que através dessa família o Cristo pudesse ser revelado aos homens. Eu vou ler um outro texto para isso, para que nós possamos dar sequência aqui. A palavra de Deus, se você puder abrir comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso de número 46 ao 50. Mateus capítulo 12, verso de número 46 ao 50. Vai falar sobre a família de Jesus. E nós queremos entender isso aqui de uma forma bem clara, bem específica, sem achismos, né? O Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, verso 46 ao 50. Quantos acharam? Podem dizer amém. Glória a Jesus. Vamos lá. Aqui está falando da família de sangue de Jesus. Nós vamos ver e perceber que de fato é. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos,
pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. É um texto que, se não interpretarmos de uma forma dentro do contexto, nós vamos dar um outro sentido a ele. Há controvérsia, mas o texto ele especifica claramente sobre a família de Jesus. É incontestável os manuscritos, os achados arqueológicos, é incontestável a Torá, a lei, o Pentateuco, que já apontava para Jesus e como deveria acontecer isso. Mas quando nós falamos sobre a família de Jesus, é muito interessante entendermos o início disso. A palavra de Deus começa dizendo que Maria, ela estava desposada de José. Em um casamento judeu, na verdade, ele se dava em duas fases, tipo noivado e casamento aqui no Brasil. Por quê? Primeiro momento, ali o noivo, ele teria de ter condições para casar com a noiva. Ou seja, ele teria de pagar o dote. Porque os rabinos, o povo judeu, eles falam que se o marido tem intenção de tirar a filha de dentro de casa, aquele homem que está interessado na filha de um pai e de uma mãe, tem um interesse em tirar ela de dentro de casa, ele precisa entender que ele vai precisar dar conta do recado. Então pagava-se o dote para dizer assim: estamos entregando em suas mãos um diamante lapidado, alguém que custou muito para poder lapidar, cuidamos, amamos, investimos, então custa caro. Mulher custa caro, amém? Então, na verdade ali, essa cultura ela aponta para isso, porque em primeiro momento o noivo ele teria de ter condições de pagar o dote para então ter ali o aval para se casar. Só que detalhe, ele não poderia contar com alguma herança dos pais, ele não poderia contar com nenhum dinheiro emprestado, ele teria de trabalhar um ano inteiro para poder construir a sua casa e pagar o dote. Olha que coisa interessante, gente. Justo, né? É justo, não é justo? Olha que coisa linda. Isso já começa a mostrar um pouquinho do modelo de um relacionamento cristão, né? Que na verdade poxa vida, José e Maria, eles vão nos dar um exemplo de como devemos fazer e nos comportar, quanto pais, e o noivo e a noiva, quanto noivo e noiva. Porque a família de Jesus passou por isso. Só que eu não vou parar por aqui, senão a gente vai gastar muito tempo, tem muita coisa a ser falada. Então a gente fala isso no encontro de casais, em outra ocasião, tá bom? Mas o que eu quero aqui me focar é na família de Jesus. A palavra diz que como Maria estava desposada de José, a história conta e os achados arqueológicos falam que Maria tinha por volta de 13 a 15 anos de idade, quando ela estava comprometida de José. Porque as mulheres naquela época, elas já eram negociadas, a palavra certa é essa, desde criança, com quem iriam se casar. Então Maria, ela tinha por volta de 13 a 15 anos de idade, e ela era muito novinha, ela era de uma cidade simples, chamada Nazaré, provavelmente morava em Nazaré. Seus pais eram também homens simples, e ali, quando a gente vê José se interessando por Maria,
ele então precisa trabalhar durante 1 ano para construir a casa e ter condições de pagar o dote. Só que aconteceu uma coisa interessante. Ouviu-se rumores de que Maria tinha traído José. E José tinha colocado no coração em deixar Maria secretamente, porque como ele tinha muita afeição por ela, ele ia deixá-la secretamente para que ela não pudesse ser apedrejada, porque se ele falasse que ela estava grávida ou desse ouvido a rumores, ele seria o acusador, então teria condições de poder matar Maria apedrejada. Por isso ele quis deixar ela secretamente. Só que quando ele pensou em deixar ela secretamente, o anjo que tinha aparecido a Maria, falado para ela que ela iria ficar grávida, mas do Espírito Santo, também apareceu a José e disse para ele: não tema em ficar com Maria. O que está no ventre dela não é de homem, mas é do Espírito Santo de Deus. E a gente conhece a história. E a Bíblia diz então que Maria fica grávida do Espírito Santo, ela gera Jesus Cristo, e ali começa então a nascer uma família. Houve muitas complicações. José teve que viajar com Maria, Maria teve que ficar alguns meses na casa de Isabel, sua prima, para que ninguém pudesse infamar ela, para que ninguém pudesse falar mal dela. Pensa comigo, irmão, cidade interior, cidade pequena, a pessoa está noiva, aparece rumores que ela está grávida de outra pessoa. Você acha que a notícia vai correr muito rapidamente ou vai ficar ali quietinha? Nazaré, as pessoas contam que tinha mais ou menos 200 habitantes. Nós temos aqui em nossa cidade 28 mil, é isso? Por volta de 28 mil habitantes, um pouco mais. Agora pensa um lugar que mora 200 pessoas, irmãos. Claro, é bom porque a gente conhece todo mundo, as coisas têm uma certa facilidade, mas quando se trata de alguma situação na vida de alguém, a notícia corre muito rápido. Então Maria teve que ficar na casa de Isabel durante alguns meses, para que a barriga dela fosse crescendo, as pessoas não pudessem falar mal, né? E enfim, deu tudo certo. Isabel, quando Maria chegou na casa de Isabel, o ventre dela tremeu, o de Maria também, porque na verdade Isabel estava grávida de João Batista e Maria estava grávida de Jesus, e a Bíblia diz que as crianças se agitaram no ventre. Foi algo de Deus ali, confirmando que o que Maria tinha era do Espírito Santo de verdade, o que ela estava gerando era do Espírito Santo. Mas amém, aquela mulher, ela teve Jesus. E aqui inicia a nossa pregação. Aquela mulher de Deus, aquela mulher sábia, edificadora, ela se casou com José, deu tudo certo, foi uma bênção. Passaram algumas dificuldades, sim, mas Jesus nasceu e iniciou aquela linda família para a glória de Deus. Então, eu quero começar aqui a nossa história sobre isso. E eu fiz uma pergunta aqui: será que a família de Jesus ainda existe? Vocês responderam que sim, amém? E realmente existe. Ela cresceu, ela atravessou continentes, e aqui estamos nós. A palavra nos alcançou. Todos quantos receberam o Filho de Deus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus também. Cada um que entregou sua vida a Cristo. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, muitas pessoas, quando nós observamos a palavra, muitas pessoas se ocupam, né, quando olham para esse texto, com questões de genealogia. Outras se vangloriam por serem descendentes de uma determinada família importante na história. Não era só naquela época, hoje também é assim. E quando nós olhamos a palavra de Deus, sabemos que Jesus Cristo, filho de Maria, ele não se casou e ele também não teve filhos. Quando você ouve rumores que Jesus se casou, que ele teve um caso com Maria Madalena, isso aí é tudo história. Tudo história. Isso aí, não acredite nisso. Isso são rumores que levantaram. Mas Jesus, ele morreu na cruz,
ele foi alguém que foi fiel até a morte e cruz, para que ele pudesse arrebanhar para si um povo lavado e remido no teu sangue. Então Jesus, ele foi sem pecado durante toda a sua trajetória na terra. Por isso que ele morreu no Calvário, porque Deus sabia que ele iria chegar até o fim. Então Jesus não havia pecado nele, ele nem se casou, nem teve filhos. Então, como é possível afirmar que Jesus Cristo, a família de Jesus ainda existe? Porque tem muita gente que acha que a família de Jesus é porque ele se casou, teve filhos e houve uma árvore genealógica e tal. Não, querido. Como podemos afirmar que a família de Jesus ainda existe? Quando nós olhamos que, na verdade, nesse assunto, a Bíblia, ela ultrapassa os laços sanguíneos para definir a família de Deus. Nós vamos ver aqui detalhes desta história, de quem é a família de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos compreender: a família de Jesus estava lá fora. Não é assim que diz o texto? O texto da palavra de Deus fala, que a palavra de Deus fala no verso de número 46 e 47, quando nós lemos aqui Mateus 12, do 46 ao 47, a palavra fala assim, e falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo lhe falar. Mas é interessante dizer também, e o segundo ponto, que a família espiritual de Jesus estava lá dentro. Verso 48 e 49. Se trata da família espiritual que estava dentro, que fala assim: porém ele respondendo disse ao que falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, o que estavam lá dentro, sua família espiritual. E em terceiro lugar, é a família espiritual de Jesus. Ela faz a vontade do Pai. Amém? A família espiritual de Jesus, ela faz a vontade do Pai, que é o verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então a família de Deus faz a vontade de Deus. A família de Deus faz a vontade de Deus. Um detalhe interessante é que a família de sangue de Jesus estava lá fora, como nós lemos aqui o verso 46 e 47. E a Bíblia diz: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora sua mãe e teus irmãos, que querem falar. Irmãos, precisamos entender essas coisas. A palavra de Deus fala que os irmãos de Jesus ainda não criam nele. Você sabia disso? Quando você lê o livro de João, capítulo 7, verso 5, a palavra de Deus diz que os seus irmãos ainda não criam nele. Gente, para pensar comigo. Como eles iriam imaginar que Jesus era o Cristo? Porque assim, poderia gerar uma dúvida no coração deles. Jesus cresceu com eles. Jesus aprendeu carpintaria com José, junto com os irmãos. Jesus foi criança. Jesus, ele foi um adolescente, ele foi um jovem. A Bíblia diz que o ministério de Jesus foi revelado quando ele tinha 30 anos de idade. Irmãos, pensa comigo. Quando você se converte, quando você aceita Jesus, quando você é o primeiro da tua casa a receber a palavra, quando você volta para o teu lar, a sua família também que está lá na tua casa, aceita Jesus de imediato, ou ela reluta um pouco? E nem sempre acontece da família também vir para a igreja logo. Com Jesus aconteceu da mesma forma. Quantos aqui servem a Deus, mas tem alguém da família que fala assim: esse negócio aí de ir para a igreja, isso aí é uma utopia, perca de tempo, né? Quantos aqui, gente, tem família que
não dá crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os seus irmãos não criam nele. O profeta de casa não tem honra. A Bíblia diz em outro episódio que Jesus, quando ele estava na região, ali onde ele morava, ele não pôde operar milagres porque muitos não acreditavam nele. Então a família de Jesus, os seus irmãos não criam nele. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que ainda não eram seus discípulos, que ainda não o haviam reconhecido como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso só veio acontecer mais tarde. Só veio acontecer depois. Normalmente, as pessoas que menos acreditam em nós são as que mais estão próximas em qualquer área humana. Irmãos, as que mais duvidam é as que mais estão perto. É assim ou não é? Eu não creio nisso não. Mulher, eu fui lá na igreja, Deus falou comigo, mas como é esse negócio de Deus falar comigo? Eu não entendo esse negócio de Deus falar com você. Como que é isso? Você ouve uma voz, se Deus apareceu para você? Às vezes fica esses questionamentos. É muito natural. De igual modo, todos nós, família, que somos família de sangue, uns dos outros e de Jesus, mas isso não nos torna família de Deus. O fato de termos uma família de sangue não nos torna família de Deus. Nós precisamos compreender que precisamos de Jesus também e reconhecê-lo para que nós venhamos nos tornar família de Deus. Para que eu e você venhamos nos tornar família de Deus, nós precisamos abrir os nossos corações e recebermos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, que temos o poder para nos tornar, ou seja, temos a autoridade para nos apresentarmos como legítimos filhos de Deus por adoção espiritual. Só assim nos tornamos família de Deus. Queridos, a vontade de Deus é que eu e você venhamos ser a sua família também. Todos nós aqui temos família. E quem é que não quer o bem da sua família? Eu acho que todos nós queremos o bem da nossa família, o bem da nossa casa. Queremos ter comunhão, queremos ter amor, queremos ver as coisas prosperar, queremos ver os nossos filhos crescer em conhecimento, em graça. Nós queremos ver, as pessoas que estão à nossa volta amadurecer, florescer, chegar a algum lugar. Todos nós queremos o bem da nossa família. Deus também quer o nosso bem. A palavra de Deus, aí eu vou ler o texto aqui novamente de João 1, que fala: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, a família de Jesus ainda existe, mas não está lá fora. A Bíblia diz, a família espiritual de Jesus estava lá dentro. Verso 48 e 49. A Bíblia diz: ele, porém, respondendo, disse ao que falara: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, aquele a quem ele chamou, aqueles a quem ele discipulou durante 3 anos e meio, entenderam a sua mensagem, aceitaram que ele era o Cordeiro de Deus. Por quê? A Bíblia diz assim, que um dia Jesus perguntou para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Uns disseram assim: dizem por aí que o Senhor é Elias, dizem por aí que o Senhor é Jeremias, ou que o Senhor é mais um dos profetas. Aí Pedro olhou para ele e falou assim: tu és o Cristo.
o Filho do Deus vivo. E Pedro reconheceu quem ele era. Então, irmãos, eu entendo que nós, olhamos a palavra de Deus e os seus discípulos, aqueles que creram nele, ele disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Só faz parte quem faz a sua parte. Só faz parte quem faz a sua parte. Quem é da família se envolve, não é assim? Quem é da família trabalha, obedece, chora, aleluia, mas também se alegra, intercede, aprende, ensina, corrige e é corrigido. Família é isso. Família é assim que vive, é consciente das lutas, dos desafios, dos desalentos, dos dissabores também. Família está junto, misturado. Família contribui, está dentro, chega junto, defende seus irmãos e por eles é defendido. Isso é família. Você está conseguindo me entender? Amém? Isso é família de Deus. Quem é da família não precisa ser anunciado, irmãos. Não é assim? Será que a minha filha vai chegar lá em casa, vai bater na porta e falar assim: pai, posso entrar em casa? Eu estou chegando, posso entrar? Não. Quem é da família não precisa ser anunciado, não. Vai entrando, pois é de casa. Quem é da família não tem cerimônias, mas se alegra dos prazeres e dos afazeres da casa. Oh, aleluia! A família de Jesus ainda existe, e está dentro, está envolvido. Somente os verdadeiros discípulos de Jesus são a família de Deus. Fazem parte da família de Deus, são a família de Deus. O terceiro detalhe é que a família espiritual de Jesus faz a vontade do Pai, verso 50. A palavra de Deus diz: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Quem está lá fora não tem compromisso, não tem preocupação. Quem está lá fora não está nem aí com a vontade de Deus, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que a família de Jesus ainda existe, e ela pode ser reconhecida naqueles que fazem a vontade do Pai, para a glória de Deus. Quem está dentro ama Jesus e ama o Pai e lhe obedece, e faz questão de ficar no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus diz em João 14, 21 a 24: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas minhas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa interessante. A família de Deus faz a vontade de Deus. A família de sangue de Jesus estava lá fora e não foi reconhecida, porque não fazia a vontade de Deus ainda. Sabe, eu e você precisamos entender uma coisa, querido. A família de Jesus sempre está no centro da vontade de Jesus. A família espiritual de Jesus sempre está dentro. A família espiritual de Jesus faz a vontade do Pai que está no céu. Sim, a família de Jesus existe, podemos, e eu e você podemos fazer parte dela. Basta sermos discípulos de Jesus. Sabe, sem prepotência alguma.
eu e muitos irmãos já fazemos parte. Será que você faz parte dessa família? Você também quer fazer parte? Que o Senhor possa te abençoar por isso. Irmãos, agora pense comigo uma coisa, para não ficar aqui nenhuma dúvida. A família parental de Jesus, a família que tinha um parentesco, eles eram da família real de Davi. Eles vinham da descendência de Davi, do rei Davi. Tanto Maria como José, eles eram descendentes de Davi. Isto foi para que se cumprisse a promessa de que seria um filho de Davi a se assentar no trono eternamente. A raiz de Jessé era parente de João Batista, um primo de segundo grau. Maria e José se casaram e só tiveram uma vida conjugal normal após o nascimento de Jesus Cristo, porque eram fiéis ao propósito de Deus para as suas vidas. Jesus, ele foi o primogênito, ele nasceu primeiro da casa de Maria e José. Os irmãos de Jesus foram, grava isso, Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos 2 irmãs. Pastor, onde está isso? Marcos, capítulo de número 6, verso de número 3. Eu quero ler com você. Marcos, capítulo 6, verso de número 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Você reparou que Jesus tinha irmãos? Esses irmãos nasceram de uma ordem natural, irmãos. Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos 2 irmãs. Os outros textos que falam que Jesus tinha irmãos, Mateus capítulo de número 13, Mateus capítulo 13, verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? Um outro texto, João capítulo 7, do verso 1 ao 9. Eu estou dando esses textos para que nós possamos ver uma veracidade da Bíblia de que Jesus tinha irmãos e que Maria teve uma vida normal com José após o nascimento de Jesus. João capítulo 7, versos de número 1 a 9. É bom você ver isso, porque muita gente acha que não. E que tem muita gente errada, que isso é uma blasfêmia. Mas é a palavra de Deus que diz, querido. João 7, do 1 ao 9, a palavra de Deus diz assim: depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas vosso tempo sempre está pronto.
O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Aí a gente continua lendo até o 9, né? Subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Ou seja, um diálogo entre Jesus e os seus irmãos. A gente também, o verso de número 10 ao 13, do mesmo capítulo 7, fala isso. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Atos capítulo 1, verso 14, vai falar também sobre a família de Jesus. Atos capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz: todos estes perseveravam no templo, unanimemente, em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 7, por fim, para que nós possamos aqui testificar de fato sobre a família de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Os discípulos Tiago e Judas eram os irmãos de Jesus. Judas 1 fala sobre isso também. Irmãos, Jesus teve uma família comum, humanamente falando. E após esperar o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram uma vida normal de marido e mulher, pai e mãe com filhos, trabalho e vida doméstica. Mesmo sendo uma família nobre de sobrenome, eram pobres financeiramente falando, mas Deus supriu suas necessidades financeiras para sustento de seu filho, através dos magos. Lembra quando os magos foram levar presentes no nascimento de Jesus, né? Os 3 reis magos, alguns falam que eram 3 reis magos, mas na verdade falam só que eram magos, né? Que na verdade foram levar ali suprimento para a família de Jesus, Maria e José. Pois bem, queridos, aonde eu quero chegar com isso? Dizer para você que Jesus nasceu na melhor família que poderia existir, porque a sua mãe era uma mulher de Deus. Maria era uma mulher de Deus, ela servia a Deus de todo o coração. Jesus foi desacreditado pelos seus, mas Jesus, ele arrebanhou um povo, porque esse povo decidiu acreditar nele. Sabe, talvez nós não temos uma família perfeita, como eu comecei dizendo aqui, mas nós podemos levar até Jesus a nossa família, a nossa casa, e orar pela nossa casa. Nós podemos compreender que se tem alguém interessado na família, esse alguém é Jesus, que quer salvar, livrar, guardar a nossa casa. Quando nós lemos Atos 16:31, a palavra fala sobre um homem que estava guardando a prisão em que Paulo e Silas, em que, na verdade, Paulo e Silas foram presos. E aquele carcereiro, ele ficou morrendo de medo, porque ele temia a morte, e também temia pela sua família, porque os romanos poderiam matar ele e a sua família. E ali ele pegou e disse assim: o que eu faço agora, irmãos?
O que eu preciso fazer para ser salvo? E a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, junto com o outro discípulo, fala assim: todos nós estamos aqui. Não faças nenhum mal com a tua vida. E antes de eu chegar onde eu quero chegar, eu queria ministrar algo ao teu coração. Porque família fala sobre o lugar mais sensível que existe. Família fala de falhas, fala de muitas vezes decepções, frustrações. Família fala de desilusões também. Quantos aqui já não viveram desilusões na família? Quantos aqui já não viveram problemas ou encaram problemas? Talvez você está passando problemas na sua família. Sabe, aquele carcereiro estava enfrentando um enorme problema, porque ele estava passando por um problema no trabalho que afetaria a sua vida e a vida da sua família. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você sobre um Deus que Ele tem o poder de fazer tudo diferente, se você decidir confiar na pessoa de Jesus Cristo, aquele que ama e quer o bem da família. Quantos creem nisso? Ele quer o bem da família. Nós sofremos problemas no trabalho, nós sofremos problemas no seio da família, nós sofremos problemas em casa, nós sofremos problemas com parentes, amigos, e muitas vezes nós precisamos procurar esse recôndito particular, esse lugar secreto, na pessoa de Jesus. Jesus, ele tinha um lugar que ele gostava de ir, que era na casa de Marta, Maria e Lázaro. Esse lugar era a casa dos seus amigos, um lugar de consolo, de conforto, de refrigério. Nós precisamos sempre procurar um lugar de conforto. E muitas vezes, até os lugares de conforto, talvez braço de amigos, às vezes a gente vai procurar pessoas e nem sempre estão disponíveis o tempo todo. Mas existe um que sempre está de braços abertos. Existe um que sempre está disponível para poder estender as mãos e transformar a sua vida e a sua família. E mudar a história da tua casa. O nome dele é Jesus Cristo. Aquele carcereiro pediu a morte. Quantas vezes, irmãos, a gente também pede a morte? Quantas vezes a gente fica depressivo? Quantas vezes a gente fica meio desacreditado? Quantas vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, é tanto problema que eu não sei mais o que fazer. Mas tem um, que é o Deus que Paulo e Silas apresentaram para aquele carcereiro. O Deus deles, que abalou o cárcere, os alicerces das prisões. Aquele Deus que livrou Paulo e Silas da prisão. Aquele Deus que libertou Pedro da prisão por conta das mulheres também que oraram por ele quando ele estava preso. Era o mesmo Deus que estava sendo apresentado ao carcereiro, para que ele pudesse tirar da cabeça dele que era o fim, que não tinha jeito, que não dava mais para resolver. E aquele homem desesperado disse: o que eu faço agora? Quantas vezes a gente chega numa determinada situação da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, que a gente fala assim: o que eu faço agora? E quantos dá cabo da sua vida? Mas eu queria dizer algo a você: não é o fim, porque quando Jesus entra na nossa vida, é para transformar a nossa vida da água para o vinho. O segredo é você trazer Jesus para a tua vida, porque aquele carcereiro falou: o que eu faço? Aí os discípulos disseram para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando você crê em Jesus, a tua casa tem solução, a tua família tem solução. Quando você crê em Jesus, a tua família tem jeito. Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo envolve a tua família de uma tal maneira que essa família passa a ser consolada, edificada, trabalhada. Ela passa a ser uma família que agora está sendo acolhida por alguém que se preocupa de fato com a família, que na verdade é a pessoa de Cristo Jesus. Então a tua vida e a tua família tem jeito.
Eu não sei, querido, mas por alguns minutos, eu vou continuar um pouco a pregação depois e vou encerrar. Mas você pode fechar os teus olhos? Pensa aí na sua família agora. Traz ela à sua memória agora. Essa família que você muitas vezes fala assim: eu vou largar tudo e vou embora. Essa família que você diz assim: não tem mais jeito, eu não aguento mais, eu vou sumir desse lugar. Ninguém me honra, ninguém me valoriza, ninguém me enxerga, ninguém me vê. É só problema, é só conta, é só falação, é só humilhação. Deus quer entrar aí no meio da sua família e mudar a história da tua família. Dá para imaginar Jesus entrando aí agora? Nessa causa insolúvel que você acha que não tem mais jeito? Dá para você imaginar o Espírito Santo quebrantando o coração? Dá para você imaginar o Espírito Santo libertando? Dá para você imaginar o Espírito Santo salvando? O Espírito Santo transformando? Dá para você imaginar o Espírito Santo trazendo amor, trazendo perdão, trazendo reconciliação, trazendo vida para a tua casa em nome de Jesus? É o que Ele está fazendo agora, pela fé, porque você está colocando a tua família na presença de Deus. A sua família tem jeito, a sua casa tem jeito. O que eu faço, irmãos? Aquele homem disse: o que eu faço, irmãos? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, aleluia. Deixa Jesus entrar na tua família. A gente reluta tanto para trazer Jesus para a nossa família. A gente fala: não tenho tempo. A gente fala para Jesus assim: não dá agora, Senhor. Tanta gente falha, tanta gente que eu olho que não consigo ver Jesus nessa pessoa. A gente fala, irmãos. A gente fala. Sabe, quantas vezes eu já disse isso. Mas eu aprendi uma coisa: com Jesus tudo fica mais colorido. Com Jesus tudo tem vida. A Bíblia diz assim que se você estiver como uma árvore cortada, marcado pela dor, ao cheiro das águas, como planta nova, você vai brotar e vai florescer de novo. Sabe, talvez você está se sentindo uma árvore cortada, arrancada pela raiz, mas através do Espírito Santo de Deus, você vai brotar de novo. Você vai ver Deus agir no meio da sua casa, Você vai ver Deus agir no meio da sua vida. Você vai ver Deus agindo lá no seu trabalho. Você vai ver Deus agindo lá com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Você vai ver Deus agindo lá no meio dos seus parentes, dos seus compadres, da comadre. Você vai ver Deus agindo, porque há esperança para o ferido, para aquele que foi marcado pela dor. O que eu faço agora? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa em nome de Jesus. Tem solução para você, meu irmão. Se tem uma coisa que mais entristece a gente, é quando tem um problema na família, irmãos. Pensa numa coisa que não deixa você dormir, é quando tem um problema na família. Irmão, se tem uma coisa que não deixa você dormir, é quando você está com conflitos, quando você está vivendo com situações, sabe, que as palavras não se encaixam, que as coisas não dão certo. Como é ruim quando assim está. Como é ruim, irmãos, quando as coisas não se encaixam, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. O que fazer quando as dívidas batem a porta? O que fazer quando a gente fala assim: eu acho que acabou o amor? O que fazer quando a gente olha, vê um filho numa situação deplorável, que a gente olha e fala: não sei se tem jeito, está depressivo, se entregou, está nas drogas, está no álcool, está no pecado, não sei o que vai ser desse menino. O que fazer quando a gente olha tudo isso? O que fazer? Ô querido, eu te convido a olhar para Jesus, porque há uma beleza na pessoa de Jesus. E quando você olha para Jesus, nasce uma esperança dentro do teu coração. Porque Jesus, Ele diz em sua palavra, quando a gente lê o livro de Lucas, Ele vai dizer assim: porque para Deus
Não há impossíveis em todas as suas palavras. Se tem uma coisa que dói no nosso coração é quando a família não está bem ajustada, não é verdade? Você acha que Jesus foi isento? Você acha que a família de Maria foi isenta disso? Não, querido. Os irmãos dele não criam nele. Havia conflitos. Toda família tem conflito. Havia problemas. Toda família tem problema. Havia situações adversas. Toda família tem isso. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que se você começar a trazer Jesus, se você começar a entender pelos olhos da fé agora, e você nascer para uma nova vida no Espírito, através da palavra de Deus, do aceitar a Jesus, do se entregar a Jesus de novo. Pastor, agora os conflitos vão acabar? Não. Mas sabe o que vai acontecer? O teu fardo vai ficar leve, o teu jugo vai ser suave, porque a palavra de Deus diz, Jesus fala assim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A palavra de Deus diz, irmãos, que Ele não isenta a gente das lutas e provações, mas Ele passa conosco. Se passares pelo fogo, a chama não vai arder em você. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. A Bíblia diz isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se o nosso mestre venceu o mundo, nós também podemos vencer. O mundo que Jesus estava dizendo, não eram as pessoas, mas o mundo que ele estava dizendo era o sistema, as circunstâncias. Quando a situação é circunstancial, quando o problema é circunstancial. Então Jesus ele estava falando do sistema, das situações. Se ele venceu, se ele passou, se ele venceu tentações, desilusões, se ele venceu traições, se ele venceu indiferença, se ele venceu, quase foi morto, apedrejado, lançado de um precipício pelos seus. O que é mais interessante, gente, é pelos seus. Pasmem vocês, as maiores lutas que nós passamos é na família. Por que é na família, pastor? Porque se vier um estranho falar assim para você, você é feio, você não presta, você é isso, você é aquilo, você vai olhar e vai falar assim, você nem me conhece, você não sabe quem eu sou, né? Tem gente que talvez sabe outras coisas, mas a gente não vai ligar muito. Por quê? Porque não vem de um laço afetivo, não vem de um parente perto, não vem das pessoas que amamos. Agora, o porquê a gente se fere tanto? Porque as palavras que dói mais vêm das pessoas que nós mais amamos. As palavras que mais ferem vêm das que estão mais perto da gente. E Jesus, ele viveu tudo isso na pele. Mas o que eu acho lindo em Jesus, e eu vou encerrar, e é o que nós precisamos fazer e ser, é que ele tinha um coração livre. É que Jesus, ele tinha um coração livre da dor, livre de angústias, livre de decepções, livre de situações amargas. Tanto é que a Bíblia fala que ele estava na mesa, servindo a ceia, e o traidor comia com ele, colocava a mão no prato. A Bíblia diz assim, na hora da ceia, aquele que está comigo aqui, que põe a mão no prato, é o que me trai. Jesus serviu a ceia para um traidor. Ele tinha o coração liberto, livre. Ele era alguém curado. Eu costumo dizer que alguém curado é uma semente para a unidade. Quando a pessoa é curada, quando ela não se ofende fácil, quando ela é alguém que não liga, quando ela é alguém que olha e fala assim, falaram isso de mim? Deixa Deus resolver, deixa as coisas acontecer. Ah, ó mulher, tá falando isso de tu, ó isso. Você vai morrer, você vai se acabar, você vai arrancar os cabelos? Não, você vai simplesmente olhar e abençoar. Jesus era desse tipo. Será que esse homem tinha um coração livre, gente? O nosso líder, ele foi e é assim. Nós também precisamos ser assim. Quer viver cura no meio da sua família? Perdoe. Quer viver cura no meio do seu casamento? Perdoe. Quer viver cura no seu relacionamento com seus filhos, com as pessoas que você ama? Perdoe. O perdão, ele faz muito melhor para quem foi ofendido, não para quem ofendeu.
E eu vou contar uma história, eu vou terminar. Agora é verdade. Agora é de verdade, gente. Quando eu falo sobre o perdão, eu gosto de falar sobre essa história que é bíblica. Um certo homem, estava preso, o rei perdoou a sua dívida. Esse homem, ele saiu da prisão, no caminho, nem chegou em casa, ele se deparou com um homem também que lhe devia. Ele disse assim, paga o que você me deve, senão eu vou pegar a sua família e vou colocar para ser meus escravos. Isso poderia acontecer, que era a lei naquela nação, Israel. E esse homem, olhando com tanta raiva para quem lhe devia, e o coitado disse assim, Senhor, me dá mais uns dias que eu vou lhe pagar tudo que eu lhe devo. Ele falou assim, não. Ele foi na casa do coitado, pegou a mulher e os filhos e fez eles de escravo. Não perdoou a dívida. O rei, quando ficou sabendo, aquele rei que perdoou a dívida desse homem, quando ficou sabendo, mandou os verdugos ir atrás desse homem, pegar ele, lançar no cárcere interior, e ele foi açoitado pelos verdugos. Moral da história, e essa é a interpretação correta do texto. Todas as vezes que nós erramos, o Senhor nos perdoou. Todas as vezes que nós pecamos, Deus perdoa. E quantas vezes erram conosco e a gente não perdoa? Sabe o que acontece com a gente? A gente vive aprisionado, oprimido por demônios, que são aqueles verdugos que açoitavam aquele homem. Então, toda vez que você retém o perdão, você é oprimido. Você fica triste, você não é feliz, você não se alegra, você não celebra nada, você não tem gosto pela vida, vive por viver, empurra com a barriga. Sabe o que é isso? Falta de perdão. É falta de perdão. Hoje eu te convido a liberar o teu coração. Hoje eu te convido a ser alguém curado pelo Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele seja derramado sobre você e te dê condições de perdoar, porque o perdão só é possível com Deus. E quando você perdoa, algo maravilhoso acontece. Sabe o que acontece? Você libera alguém que está acorrentado em você e diz para ele assim: você não é mais o meu escravo. Que toda vez que eu olho para você eu sofro por aquilo que você fez comigo, mas eu te torno livre. Vá embora e eu recebo cura. Deus quer que você faça isso. Tudo que querei que os homens vos façam, fazei vós primeiro. O Mateus capítulo 6, Jesus ensina a oração e ele fala assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus só pode me perdoar se eu também perdoar. Pastor, e se eu não perdoar? Deus não pode me perdoar. Deus não pode te perdoar. Se você não perdoa, Deus não pode te perdoar. Essa é a palavra de Deus. Família é bênção, mas precisa haver uma renúncia. É sacrificial. Requer sacrifícios. Está disposto a sacrificar pela tua família e liberar essa pessoa que te fez tanto mal? Talvez é um marido que fez tanto mal a você que até hoje você não libera ele. Talvez é uma esposa que te fez tanto mal, você não libera ela. Talvez é um filho, talvez é um pai, talvez é uma mãe, talvez é um primo, talvez é uma comadre, um compadre, talvez é um amigo, uma amiga, talvez é um patrão, é um empregado. Talvez são pessoas que nem sabem que você está triste com elas. Talvez seja a hora de você tirar do teu coração, porque isso vai trazer cura para você. Amém?